Graça e paz à amada igreja. Vamos então ler o trecho do livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 5. Abra, por favor, então, capítulo 2 de Abacuque, versículo 2 até o versículo 5. Você já está craque em encontrar Abacuque aí, né? Quem está com a Bíblia impressa? Abacuque, capítulo 2, versículo 2 até o versículo 5. Leia com fé. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Leia comigo, por favor. Mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que não se farta. Santo Espírito do Senhor, revela-nos, Senhor, a Tua palavra, que compreendamos, Senhor, o que o Senhor quer falar com a Tua igreja nesta manhã. No nome de Jesus, amém, amém. Vamos fazer um resumo do que nós vimos até aqui no livro do profeta Abacuque. No início do capítulo 1, voltando um pouquinho aí, na primeira crise de Abacuque, ele abre o seu coração ao Senhor, ele se queixa ao Senhor com relação ao que ele estava vendo no seu próprio povo, no povo de Judá. Porque Judá estava praticando iniquidades terríveis, violência, injustiça, maldade. E você vendo aí do versículo 2 até o versículo 4, o profeta Abacuque abrindo o seu coração ao Senhor nessa primeira crise, nós podemos resumir essa fala de Abacuque ao Senhor em duas perguntas. Você se lembra? A primeira pergunta é: até quando, Senhor? E a outra pergunta é: por que, Senhor? Do versículo 5 até o versículo 11, o Senhor responde a Abacuque, dizendo para o profeta que ele vai fazer algo sim, mas que ele iria enviar uma nação maldosa, cruel, malvada, os babilônios, os caldeus, e eles promoveriam terror, eles promoveriam crueldade no povo do Senhor, contra o povo do Senhor, isso tudo a mando de Deus, enviados por Deus. Os caldeus iriam, eu diria, massacrar o povo de Judá, o povo do Senhor, como um castigo, como uma vara de disciplina do Senhor. Aí, do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2, nós vamos ver, ou nós já vimos, né, a segunda crise do profeta, e a segunda crise do profeta foi mais intensa do que a primeira. O profeta, nesse momento, então, como nós já estudamos, ele está, sim, convicto do caráter de Deus, dos atributos de Deus, como nós vimos 4 deles ali no trecho de 12 até o versículo 1 do capítulo 2, nós vimos 4 atributos. Deus é eterno, Deus é Senhor soberano, Deus é santo e Deus é imutável. Muito bem. Abacuque, convicto pela fé disso, de que o Senhor sim tem tudo sob controle, mas ele não deixa de abrir o seu coração, de derramar a sua queixa ao Senhor nesse momento de crise mais aguda. Ele então, como nós vimos, eu pude resumir esse trecho de 1:12 a 2:1 como sendo a fala do profeta ao Senhor, assim: Senhor, será que o remédio não é pior que a doença? Ele abre o seu coração ao Senhor. E no versículo 1 do capítulo 2, dentro desse contexto aqui, Abacuque declara, acompanha aí, versículo 1 do capítulo 2, eu estarei na minha torre de vigia, eu ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aqui, pela fé, Abacuque está dizendo assim: tudo que me resta fazer agora é esperar pela fé.
esperar a resposta de Deus à minha queixa. E o que será que Deus vai responder ao profeta Abacuque? Nessa queixa ousada, eu diria, mas sincera. Não é uma reclamação pecaminosa, não. Você e eu, a exemplo de Abacuque, podemos e devemos abrir os nossos corações com sinceridade, lamentando ao Senhor o que nós estamos vendo de errado, o que nós estamos sofrendo, o que nós estamos padecendo. Abacuque, então, ele abriu o seu coração, ele derramou a sua queixa ao Senhor e aguardou a resposta do Senhor. E ele está agora, nesse momento, esperando. O que o Senhor vai me responder? Sabe quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp? Uma mensagem assim de conteúdo meio tenso, uma mensagem que tem um assunto não muito agradável, e aí você enviou a mensagem, não tem como apagar mais, a pessoa já viu, a pessoa está online, mas daqui a pouco a pessoa começa a escrever, você olha lá em cima, digitando, ixi, o que vem por aí? E você fica naquela tensão, parou de digitar, gravando áudio, ixi, vai me responder, o que será que vem de lá para cá? Parou de gravar áudio, meu Deus, e aí? O que ela vai fazer? Está azulzinho, ela viu, ela já leu, agora não tem como mais você apagar. O que vem de lá para cá? Abacuque, ele esperou pela fé, ele derramou o seu coração ao Senhor, e agora vem a resposta do Senhor. O Senhor respondeu à queixa de Abacuque. Será que vem pancada? Será que vem flores? Será que vem amor? Será que vem disciplina? Vamos ver então a resposta do Senhor a Abacuque, capítulo 2, versículo 2, acompanha aí. O Senhor me respondeu. Será que o profeta, ele respirou, aliviado? Ou vem uma terceira crise? O Senhor me respondeu e disse, e a resposta do Senhor foi, escreva a visão. Eu vou te mostrar, eu vou te dar uma visão. Nós não sabemos como foi essa visão, o profeta não nos conta. Se foi num sonho, se foi uma aparição, mas foi uma visão. E o Senhor disse, escreva a visão. Então, o que ele viu, Deus mostrou para ele uma mensagem através de uma visão. Escreva, portanto, a visão. Torne-a, agora olha só o que o Senhor falou para Abacuque, torne-a essa visão, essa mensagem que ele viu, torne-a bem legível, sobre tábuas, provavelmente aqui tábuas de pedra, tábuas grandes de pedra. Normalmente se colocava mensagens escritas em tábuas de pedra, ou também em tábuas de madeira, mas era mais comum em tábuas de pedra, porque a mensagem escrita em tábuas de pedra não apagava, não deteriorava. Então, escreva a mensagem bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Você já imaginou isso? Às vezes eu fico olhando os outdoor na cidade, e tem um texto gigantesco no outdoor, eu estou passando com um carro, nem sei o que está escrito, não dá para identificar. Os que estudaram publicidade e propaganda sabem o que eu estou dizendo. A propaganda tem que ser o mínimo de conteúdo possível, da forma mais chamativa possível, para que você, quando passa no outdoor, por exemplo, você passa correndo, você passa com o carro, você olha e fala, está falando tal coisa, confira a promoção lá no shopping tal. De forma rápida você vê isso. É o que Deus está dizendo, ó. Escreva de tal forma legível que quem passa correndo vai entender, vai ver, vai de forma inteligível, vai reconhecer a mensagem, vai entender a mensagem. Aqui, quem sabe, é o embrião da publicidade e propaganda dos tempos atuais, né? Os outdoor da vida aí. Começou lá com Abacuque. Os publicitários devem essa a Abacuque. E o significado de tudo isso aqui que nós estamos vendo nessa mensagem do Senhor é escrever, é registrar. Veja, a importância que Deus deu à sua palavra escrita. Não é à toa que você tem a Bíblia na mão. Portanto, aquele que chega para você e fala, eu tive uma visão, Deus falou comigo. Aí você vai falar, ah é? Tá aqui.
dentro de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse? Não, ele falou comigo. Se ele falou com você, ele vai ter que falar comigo também, através da Bíblia. Deus fala com você e comigo através da palavra de Deus. Se você quer ouvir Deus falar bem claramente, leia a Bíblia em voz alta. Deus fala com você através das Escrituras. Não é à toa que Ele mandou registrar, escrever. Escreva a mensagem revelada por uma visão. Escreva em letras bem grandes. Por que escrever em letras bem grandes e registrar em tábuas? Isso é no sentido de que a mensagem não era somente para aquele momento, não era somente para tranquilizar e alcançar o coração do profeta Abacuque. A mensagem era para alcançar gerações e gerações futuras, era para essa mensagem ser propagada para todos os tempos e todas as épocas. Tanto que você está lendo hoje, chegou para você a mensagem do Senhor, você está lendo aí, o que o Senhor falou, revelou a Abacuque, está revelado aqui para você também, chegou para nós, no século 21, Abacuque recebeu essa mensagem há aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Então, nós estamos em 2021, essa mensagem tem aproximadamente 2.600 anos. Está aí na sua mão, atualizadíssima. A mensagem do Senhor. E não havia possibilidade dessa mensagem não se cumprir. Por quê? Porque quem falou não pode mentir nem falhar. Versículo 3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Quem falou isso? Deus. No tempo determinado. O que eu estou falando para você, Abacuque, vai se cumprir. Ela se apressa para o fim, não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Essa foi a mensagem, ou melhor, o que Deus falou aqui foi uma preparação do que Ele anunciaria. Ok, então qual foi a visão que Abacuque recebeu de Deus, e ele deveria reproduzir aqui numa mensagem escrita em tábuas? Versículo 4, versículo 5. Essa é a mensagem, versículo 4 e versículo 5. Nós podemos resumir a mensagem do Senhor dessa forma, abre aspas, o arrogante, o orgulhoso, você pode colocar ou pode substituir por descrente. O descrente vai perecer e o justo viverá pela fé. Essa foi a mensagem do Senhor para Abacuque. Olha aqui, o descrente, o orgulhoso, o ímpio vai perecer, mas o justo viverá por sua fé. Versículo 4, leia aí. Eis que a sua alma está orgulhosa. Eu estou lendo e eu estou expondo o livro do profeta Abacuque baseado na Nova Almeida atualizada, na versão NAA. Mas na ARA, quem tem aí a revista atualizada, o versículo 4 começa assim, ó, eis o soberbo, não é? Eis o soberbo. Aqui na NAA começa assim, eis que a sua alma está orgulhosa. Parece que não dá para identificar sobre quem Deus está falando, mas é o soberbo, o orgulhoso. Tanto que depois nós vamos ver no versículo 5 que Deus se refere ao soberbo. A ARA já traz, eis o soberbo. Então, versículo 4 é sobre o soberbo, essa primeira parte é sobre o orgulhoso. Eis o soberbo. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, ponto e vírgula, mas o justo viverá pela sua fé. Versículo 5, assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém, o seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Igreja, esta é a mensagem do Senhor, e veja, a mensagem do Senhor, ela traz um tom de justiça, e traz um tom de graça da parte de Deus, perceberam? A mensagem do Senhor traz um tom de justiça e um tom de graça da parte de Deus. A mensagem do Senhor fala sobre o orgulhoso, sobre o descrente e fala sobre o justo que vive porque crê em Deus pela fé. Vamos começar pelo descrente, vamos começar pelo orgulhoso. Deus diz o que sobre o orgulhoso? Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta
nele. Deus declara isso de forma, assim, indubitável. Não tem dúvida que Deus fala sobre o descrente, que o problema básico do descrente, aquele que não crê em Deus, o problema dele está no seu interior. O problema do descrente está no seu coração. O problema do descrente está na sua alma. Não é a desobediência contra Deus que o descrente pratica e ele persiste em praticar que é o seu problema primário. A desobediência é o resultado dele ter um coração, uma alma que não é reta, uma alma que não é justa, uma alma que não é boa por natureza. Olha o que o texto diz: a sua alma, do descrente, a sua alma não é reta nele. O descrente, ele tem uma alma com um defeito de fábrica, com defeito de nascença. Já nasce com a sua alma torta. A sua alma não é reta nele. Isso faz com que o descrente seja soberbo, seja orgulhoso e pense que ele se basta. Pensa que ele possui virtudes próprias que farão dele uma boa pessoa e que ele vai conseguir se salvar. Deixa comigo, eu me salvo. O descrente tem isso. E você, quando era descrente, eu digo você que agora é crente, mas não pense você que você nasceu crente. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce crente. Você nasceu ímpio, e um ímpiozinho pequenininho assim, igual o João, descrente. Ele precisa crer. O Espírito Santo precisa ganhar o coração dele para ele crer em Jesus Cristo. O descrente, então, ele se basta. Ele fala, deixa comigo, eu me salvo. Por isso que existe milhares de religiões buscando a salvação. Mas se não há revelação do Espírito Santo, e se não há o agir sobrenatural do Espírito Santo, fazendo com que aquela pessoa passe da morte para a vida, passe de ímpio para crente, se não houver a ação primária do Espírito Santo regenerando uma vida, para que aquela pessoa, a partir do dom da fé, possa crer em Deus, ela jamais conseguirá ser salva, jamais. É isso que acontece. A alma do descrente não é reta nele, naturalmente ele tem um desvio. O apóstolo Paulo usa um termo nos seus escritos, o termo é pendor. Você já leu? O apóstolo Paulo falou, o pendor da carne. O que é pendor da carne? É a vida torta, é a alma torta. Eu dei uma vez o exemplo numa IBD a respeito do pendor. Vocês já empinaram pipa e você fez a pipa e ela ficou pensa para um lado. E você vai tentando erguer ela, fazendo com que ela fique reta, mas ela só vai para o lado, só vai para o lado, só vai para o lado. Você precisa aqui na linha forçar para que ela fique reta. Ou então você tem que colocar um fitilhozinho, um pedacinho de sacola para ela pender para o outro lado. A alma de todo ser humano é pendente para o mal. A alma de todo ser humano não é reta nele. É isso que o Senhor está revelando aqui de forma tão clara. Está claro para você isso? E você não está passando correndo, não. Você está sentado vendo a mensagem. Está claro isso para você? A alma do descrente não é reta nele. Veja que os caldeus aqui, a Babilônia, retrata os descrentes, os soberbos, aqueles que agem não por fé, mas segundo o seu próprio coração mau e desobediente. O orgulho do arrogante, do descrente, ele age como se buscasse justiça, retidão, mas ele não consegue, porque ele não aceita, não se rende ao Criador, ao Salvador, a não ser que aconteça uma ação sobrenatural de Deus para salvar o descrente, o orgulhoso, o soberbo. Isso é orgulho, é a autonomia contra Deus, e todo descrente está fazendo isso. Todo ímpio está, no final das contas, andando segundo a sua própria alma, que não é reta. Está se recusando a se dobrar perante o Senhor, mas ele pensa que está fazendo tudo certo, tudo bem. Essa é a situação de todos os seres humanos.
a sua alma não é reta nele. No versículo 5, Deus, quando transmite essa mensagem, compara o ímpio, o descrente, com o vinho e com a morte. Com o vinho e com a morte. Vinho aqui, na verdade, é o bêbado, né? Aquele que se embriaga de vinho, e com a morte. Olha só o versículo 5. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. Assim como vinho aqui é o bêbado, né? Porque o problema não está no vinho. O vinho não faz mal para ninguém. Quem faz mal é quem bebe o vinho. Tá? Então, o bêbado sempre quer um outro copo. Sempre quer um outro copo, e o outro copo. Assim é o descrente também, que ele vai continuar fazendo maldade, desobedecendo a Deus até o fim. O descrente, ele não tem limite para a maldade em si mesmo. O descrente, aquele que é ímpio, não tem limite. Perceberam a comparação com relação ao vinho, com relação ao bêbado? É um copo, depois outro copo, e não para, não tem limite. Agora sobre a morte, continuando no versículo 5, o seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. A morte, vamos personificar a morte aqui. Será que a morte chega um dia assim e fala, tá bom, deu de mortos, ninguém mais vai morrer? Não tem como isso acontecer. Toda hora tem gente morrendo, toda hora tem gente morrendo. A sepultura abre a boca e traga a todos. Davi, finalzinho do seu reinado, ele falou assim, eu estou indo para o caminho de todos os mortais. Todos caminham para a morte. A morte é certa para todos. Para todos. É isso que Deus está falando. E é uma comparação. Assim também é o descrente. Ele não consegue dizer assim, o descrente, o ímpio, ele não consegue dizer assim, ó, chega, eu não vou mais pecar, eu vou voltar para Deus agora, a partir de hoje eu vou me salvar. Deu. Eu não aguento mais eu ficar mentindo, eu ficar adulterando, eu ficar passando os outros para trás. O ímpio fala assim, ó, Deus, chega, a partir de agora eu não peco mais. Você acha que isso é possível? É a mesma coisa da morte. É isso que Deus está mostrando. O ímpio não consegue se salvar, o ímpio não consegue declarar um basta na sua vida de impiedade. Não consegue. Você conseguiu? Não. Por você mesmo você não conseguiu. Senão pela ação do Espírito Santo Todo-Poderoso no seu ser, te dando a possibilidade de se arrepender dos seus pecados e dizer, Senhor, agora eu não quero mais aquela vida, mas você fez isso não por causa de você ou pela força que existe dentro de você, mas por aquele que passou a habitar em você, que te deu condições de dizer, basta, chega, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero mais viver essa vida, Senhor, ganhe o meu coração. Aí sim, mas por você mesmo você não consegue. O ímpio não consegue voltar atrás e se arrepender dos seus pecados por si. É isso que o Senhor está mostrando. Está na natureza de todo ser humano descrente pecar e pecar e pecar desenfreadamente contra Deus. Está na natureza de todo ser humano, e isso vai até o fim. E aí, terminando o versículo 5, o que diz aí? Ele ajunta para si todas as nações, congrega todos os povos. O Senhor está dizendo com relação aos babilônios, aos arrogantes, mas aqui a figura é o ímpio, aquele que peca, aquele que vira as costas para Deus, aquele que a sua alma é reta nele, ele vai adiante, o ímpio vai realizando os seus intentos maus até o fim. Até o fim. Nós precisamos pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Essa é a realidade de toda a raça humana. Enquanto este mundo durar, vai ter gente rejeitando a palavra de Deus e fazendo mal. Não pense você que a humanidade está caminhando num progresso tal que as coisas tendem a melhorar. Você acha isso? Desculpa te frustrar, não é assim. A humanidade não caminha num progresso. As pessoas não vão parar de praticar o mal. E alguns pensam, a tecnologia está melhorando as pessoas. Tá, não. A tecnologia está revelando cada vez mais a maldade no coração das pessoas. Os governos vão ser mais justos, calma. Não vão.
A economia está mais equilibrada agora. Nossa, graças a Deus. Tá? Não. Cada vez mais há disparidade entre ricos e pobres. Cada vez mais. Há desigualdade. As pessoas agora estão mais altruístas, não estão? Não estão. Não estão. Se no século 21 acontece de pessoas matarem, por exemplo, uma criança, esquartejarem uma criança, colocarem os pedaços de uma criança num saco de lixo e colocar numa geladeira, no século 21 acontece isso, no século 22 não vai acontecer mais isso, não, lá vai estar bem melhor. Não vai, as coisas estão ruins desde lá de trás, e a tendência é piorar. Você já parou para pensar nisso? A tendência é piorar. O que Deus está deixando bem claro aqui, em letras garrafais, em letras gigantes, em uma mensagem bem clara, que qualquer um que ler consegue entender, é que não, o mundo não vai melhorar. Os seres humanos descrentes, sem Deus, tendem a caminhar para fazerem o mal, porque por natureza eles são maus. A sua alma, repete comigo, a alma do descrente não é reta nele. Você entendeu isso? A alma do descrente não é reta nele. A tendência é fazer o mal, a não ser que, e louvado seja Deus pelos mas da Bíblia, eu sempre digo isso aqui no púlpito, os mas, os contrastes de Deus na Bíblia, mas, a não ser que Deus chegue na vida de um descrente, como chegou na sua vida, e diga, basta, chega de fazer maldade, chega de acumular pecado sobre pecado sobre pecado. Você, Rodrigo, vai ser salvo, você vai ser meu, você, Michael, vai ser meu, você, Valdivino, vai ser meu, você, Ellen, vai ser minha. A partir de agora basta, você não vai mais tender para o mal, você agora é minha criatura, chega, eu vou te salvar, e a partir de agora eu te declaro justo. Por quê? Porque você creu no meu filho que morreu no seu lugar, e agora você é justo e justa para mim. Basta, chega, a partir de agora você é meu, você é minha, eu vou salvar você, eu vou te dar uma vida nova a você, eu vou declarar você justo para mim, e isso não é porque você fez, você faz, ou porque você fará coisas boas para mim, diz Deus para você, pelos seus próprios esforços, não, mas é porque você será uma nova criatura, pela fé no meu Filho. Está claro para você então que o justo viverá pela fé. E você nem passou correndo para entender essa mensagem. Você entendeu? Que o justo viverá pela fé, que por si mesmo nenhum ser humano consegue salvar-se a si mesmo. Essa é a mensagem do Senhor. A mensagem que Abacuque recebeu e que ele escreveu com letras bem grandes em tábuas, nada mais é do que o Evangelho. Você está vendo o Evangelho lá no Velho Testamento? A graça de Deus e a justiça de Deus sendo reveladas desde o início, lá desde Adão e Eva. Deus vem falando sobre o seu plano, Deus vem falando sobre a redenção, Deus vem falando sobre sua justiça e sua graça. E chegou aqui a Abacuque e mostra essa mensagem tão clara. O Evangelho. A boa notícia de que aqueles descrentes que estão mortos em seus pecados, em suas maldades, podem ser justos ao crerem pela fé em Deus para a salvação. Não havia esperança para você e nem para mim, mas Deus chegou nas nossas vidas num dia especial e mudou a nossa sorte, e mudou o nosso coração. E nos deu Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nos deu o dom da fé para nós nos apropriarmos da salvação realizada, garantida, dada pela morte de Jesus Cristo no nosso lugar. Pela fé você foi salvo. Você fez alguma coisa?
Fala para mim, diga uma coisa que você fez para Deus para Ele te salvar. Eu vou responder no seu lugar. Você não fez nada. Você creu em Jesus Cristo. O justo viverá por sua fé. A partir de agora, então, o profeta Abacuque, ele vai começar a entender que mesmo em meio às crises, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, porque sim, ele estava sofrendo muito. O livro do profeta Abacuque mostra a realidade do mal, a existência do mal no mundo, a dor, o sofrimento intenso. Na teologia, nós estamos estudando, né, na EBD a respeito da matéria teodiceia, né? Teodiceia é entender a justiça de Deus, a retidão de Deus, apesar da realidade do mal no mundo. O livro do profeta Abacuque mostra essa teodiceia bíblica, mostra a realidade do mal, a realidade, a existência de maldade, de dor, de sofrimento, mas Deus permanece justo, bom, perfeito, Deus não erra. É isso que mostra. E o profeta Abacuque, então, a partir daí, a partir dessa declaração de Deus para ele vai, mesmo em meio a circunstâncias ruins, ele entende que ele é salvo pela fé, tanto que ele pôde declarar isso convictamente. Abra lá, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18 do livro do profeta Abacuque. Se você ler novamente, como você já leu, esse capítulo 3, você vai ver que Abacuque ele vai dizer assim: as coisas não estão melhor, Senhor, as coisas não melhoraram, ok, eu entendi que o Senhor é soberano, eu reconheço o teu controle perfeito sobre as circunstâncias, mas Senhor, as coisas não melhoraram, a figueira não está florescendo, não está tendo gado no rebanho, por quê? Porque os caldeus levaram todo o rebanho para eles, não está tendo fruto na videira, não está tendo nada, assim, as coisas continuam ruins, Senhor. Mas no versículo 18, o que ele diz? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Pela fé, ele declara que quem salvou ele? Deus. Aqui ele encerra a escrita nesse salmo. Alguns comentaristas dizem que o capítulo 3 é um salmo de Abacuque, é um cântico de Abacuque, e aqui ele está bem convicto, que ele se alegra, ele exulta no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele entendeu essa mensagem clara do Senhor, que o justo viverá pela sua fé. Capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. Qual é o meio para ser justo para Deus? É através do quê? É a prática de boas obras? É a prática de atitudes justas, retas? De maneira nenhuma. Por quê? Porque ninguém consegue ser justo, justamente porque, por natureza, a alma de todo ser humano não é reta nele. Como praticar boas obras, como realizar obras justas diante de Deus, para que Deus possa, quem sabe, dizer: ah, tá ok, agora realmente eu estou vendo que você é justo, que você está praticando coisas boas, por isso eu vou te salvar. Como um descrente pode fazer isso, se por natureza ele é torto? Ele tende para o mal, ele tende para a incorreção, ele tende para a injustiça, para o pecado. Qual é o meio então para ser salvo por Deus e ser declarado justo aos olhos de Deus? O meio é a fé. O meio é a fé. Aqueles que são declarados no tribunal de Deus como justos não são homens, mulheres, não são crianças, jovens, adultos, pobres, ricos, judeus, gentios. Aqueles que são declarados no tribunal de Deus como justos não são aqueles que fazem por merecer. Não são aqueles que fazem por merecer. São, ao contrário, isso é o oposto de orgulho, isso é o oposto de arrogância. São aqueles que apresentam as suas mãos de boas obras vazias. Sem nada para oferecer para Deus, dizendo: Senhor, me salva porque eu fiz isso, me salva porque eu sou bom. Mãos vazias, somente crer
confiar nos méritos daquele enviado por Deus para nos salvar. Quem? O seu Filho Jesus Cristo. Somente pela fé. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo 4, ele escreveu: não é pela confiança em si mesmo que o homem alcança a salvação. Ao contrário, alcança-a quando deixa de confiar em seu próprio mérito e confia na palavra e se entrega à graça de Deus. Amém. Não é a autoconfiança que nos salva, é a confiança em outro, em Jesus Cristo, que nos salva, somente pela fé. E o versículo 4, então, é o destaque, não somente desse trecho aqui do capítulo 2, do livro do profeta Abacuque. O versículo 4 do capítulo 2, como eu já disse em outras falas minhas, é o ápice, é o clímax do livro. O versículo 4 do capítulo 2 é o ponto alto do livro do profeta Abacuque. É nesse ponto, é nesse momento que ele recebe essa visão grandiosa, maravilhosa da parte de Deus. Então ele se entrega ao Senhor em confiança plena. Ele reconhece que ele foi salvo pela fé e ele descansa no Senhor. Versículo 4 do capítulo 2, o justo viverá pela fé. Ok, entendemos isso, tá bom, mas o que é viver pela fé? O que é esse viver? O que é exatamente viver pela fé? É vida eterna? É aquela vida que nós vamos viver para sempre na glória com o Senhor? Ou é aquele viver aqui, agora, antes do paraíso? É aqui ou é lá, ou os dois? No Novo Testamento, nós encontramos 3 registros de escritores que reproduziram esta mensagem de Deus para Abacuque. E você vai ver que o sentido de viver pela fé, tanto é viver eternamente com o Senhor, porque você creu em Jesus Cristo, então você já tem vida eterna, não só agora, mas você vai viver para sempre com Ele, porque você, pela fé, foi salvo e creu em Jesus Cristo. Tudo bem, tem esse sentido, mas também tem o sentido de viver pela fé aqui, nessa existência temporal, antes da eternidade. São os dois sentidos. Agora eu vou pedir para você abrir, vamos lá, vamos abrir essas 3 ocorrências no Novo Testamento. Romanos capítulo 1. O primeiro registro de Abacuque 2,4 no Novo Testamento, você vai encontrar em Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 e 17. Quem que escreveu Romanos 1, 16 e 17? Diga aí bem alto. Quem? Paulo, muito bem. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele escreveu assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Ok, versículo 17 agora, porque a justiça de Deus, Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Agora o 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é a boa nova, o Evangelho é a boa notícia de que Deus salva quem Ele quer através do sacrifício do seu Filho. Esse é o Evangelho, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A salvação é pelo Filho, não por obras, não por fazer algo para Deus, mas a salvação é somente pelo Filho, por Jesus. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Agora o apóstolo Paulo escreve, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui o apóstolo Paulo está deixando claro que alguém só é salvo e é declarado justo por Deus, não porque mereceu, não porque creu e confiou por si mesmo, mas porque creu pela fé dada por Deus na obra de outro, ou seja, daquele que morreu em seu lugar. Isso é viver pela fé. Isso é a salvação mediante a fé. Isso, a partir disso você tem vida, e vida eterna. Entenderam? O justo viverá, tem vida
viverá pela fé. Jesus disse em vários momentos assim, ó, quem crê em mim, Jesus disse, eu vou fazer uma pergunta para você, Jesus disse em vários momentos, o que? Quem crer em mim, terá, teve ou tem a vida eterna? A resposta é, quem crer em mim, tem a vida eterna. Ou seja, a partir do momento que você creu em Jesus, você já vive a vida eterna. A vida eterna é crer no Filho. Você que é crente, você já tem a vida eterna, você já está vivendo a vida eterna. Lógico que não aconteceu entre que você está com um corpo mortal, limitado, mas ela já é sua. Você já tem a vida eterna. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Crer pela fé já tem a vida eterna. Primeira ocorrência é essa. Agora a segunda ocorrência, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, vai lá. Carta escrita aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Gálatas. A segunda ocorrência do texto expresso de Abacuque 2,4 está lá em Gálatas 3, 11. Você ainda tem dúvida de que quem sabe alguém possa ser salvo praticando a lei de Deus? Ou você fala, não, jamais, não pode, ninguém pode ser salvo praticando a lei de Deus. Você está convicto disso? Sim, por quê? Porque o apóstolo Paulo ele escreveu que não tem como ser salvo pela prática da lei, ou seja, não que a prática perfeita da lei não salvaria. Se você fosse capaz de cumprir toda a lei, você seria salvo, mas você não é capaz de cumprir toda a lei de Deus. Logo, o apóstolo Paulo diz, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Eu vou lançar um desafio aqui. Cumpra toda a lei e seja salvo. Quem se habilita? Quem quer tentar? Quem sabe? Nos registros da história da humanidade, seu nome esteja lá no século 21, o fulano que congregava lá na igreja cristã em Campo Grande, conseguiu cumprir toda a lei de Deus e foi salvo. Não. Ninguém consegue. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, ou seja, Deus declara justo, não porque você cumpriu toda a lei, mas porque o justo viverá. Deus declara justo e essa pessoa tem vida pela fé, é porque crê em outro, deposita sua confiança em outro, não em si mesmo, nos méritos de outro, não nos próprios méritos. O justo viverá pela fé. Essa ocorrência aqui também mostra que um morto espiritualmente falando, ele é salvo e ele tem a vida eterna crendo em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo mostra também que esse viver, ter vida, é a vida eterna, ok? É vida eterna, viver para sempre com o Senhor. Agora tem uma terceira ocorrência no Novo Testamento, exatamente o texto de Abacuque 2,4, e está lá na carta escrita aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, abra comigo, Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38. Agora aqui, na carta aos Hebreus, o contexto aqui dessa carta é o seguinte, os receptores da carta, eles estavam precisando ser encorajados. Nós aprendemos com o pastor Newton a exposição da carta aos Hebreus, eles estavam para baixo, eles estavam tristes, eles estavam precisando ser encorajados para perseverar, eles estavam tendentes a olhar para trás e voltar para o judaísmo, supervalorizar novamente os anjos, Moisés, a lei, mas o escritor aos Hebreus diz, não, deixa tudo isso para lá, isso tudo foi sombra, olhe para Jesus, que é superior aos anjos, superior à lei, superior a Moisés, Jesus, olhe para Jesus, Hebreus, olhem para Jesus, vocês judeus, olhem para Jesus, vivam para Jesus. Tudo aquilo que passou no Velho Testamento foi sombra, e a sombra apontava para uma realidade que veio, Jesus.
ok? Eles estavam precisando ser reanimados para perseverar, eles estavam passando por dificuldades, perseguições, desânimos, alguns estavam apostatando da fé, e eles estavam então precisando dessa palavra. Agora olha aí, capítulo 10, versículo 37 e 38, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, ou não demorar, não vai demorar. Versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé. Que está dizendo assim, ó, o escritor está dizendo assim, ó, logo, logo, esse Jesus que eu estou mostrando para vocês, que é superior aos anjos, superior à lei, superior a Moisés, superior a todos os símbolos judaicos, esse Jesus vai voltar. Portanto, vocês devem viver agora, aqui, nesse momento, tem uma vida agora, a sua existência terrena, pela fé. Perceberam agora a aplicação, o sentido de viver pela fé? Agora não é aquela vida futura, a vida eterna que nós temos, mas é o viver agora. Vivam pela fé, o justo viverá pela fé. Aí o escritor mostra outro texto do Velho Testamento: se retroceder, se vocês voltarem, se vocês abandonarem, Deus, ou dele, falando sobre Deus, dele a minha alma não se agradará. Vivam então agora, você crente, viva pela fé em Jesus Cristo. O teólogo George Livingstone Robinson, ele mostra esse enfoque aqui, escrito pelo escritor da carta aos Hebreus, sobre o viver pela fé aqui e agora. Esse teólogo, George, ele escreveu o seguinte: o justo, ele vive pela fé, pois pela fé ele se dispõe a morrer, na certeza de que ninguém pode separá-lo do amor de Deus. Você está disposto ou disposta a entregar a sua vida por Jesus? Se chegasse agora o governo aqui, ali na porta, falou, nós vamos acabar com todos, nós vamos prender e matar todos que declaram fé em Jesus, qual que seria a sua posição? Você entregaria a sua vida? Pode me matar. Isso é fé, na certeza de que daqui a pouco nós vamos estar com o Senhor. Policarpo, no terceiro século, ele pregava o Evangelho, ele viveu o Evangelho, viveu como um justo, viveu pela fé. Policarpo, um dos pais da igreja no segundo século, ele fugiu das autoridades que estavam perseguindo ele, porque ele estava pregando sobre Jesus, vivendo sobre Jesus, falando sobre Jesus, mas chegou uma hora, com 80 e poucos anos, ele foi pego num casebre lá na fazenda, e as autoridades prenderam Policarpo, levaram ele e sentenciaram Policarpo à morte na fogueira, mas antes de acenderem um fogo, falaram para Policarpo: negue o que você falou até agora, negue, e você vai ser solto, você vai ser liberto, você vai ter esse resto de vida para você viver. Policarpo, já quase para ser amarrado no toco e ser morto na fogueira, ele declara aos seus algozes e àqueles que estavam ouvindo: como que eu vou negar aquele que me sustentou por toda a minha vida, que é a minha vida? Jamais vou negá-lo, pelo contrário, podem me queimar, eu vou morrer agora queimado, mas daqui a pouco o Senhor vai me receber na glória, e eu declaro a quem possa interessar, que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Pode queimar essa carne, mas isso vai passar. Isso é viver pela fé. O justo viverá pela sua fé. São essas duas coisas, então são esses dois viveres, né? É a vida agora e a nossa vida para sempre com o Senhor. Nós só viveremos eternamente porque hoje nós cremos em Jesus Cristo, aquele que é a vida eterna. Jesus disse: eu sou a vida eterna. Eu sou a vida eterna. Então, amada igreja, esta frase carregada de justiça e de graça da parte de Deus também penetrou o coração de um homem usado por Deus na história da igreja, chamado Martinho Lutero. Hebreus 2:4 penetrou o coração de Martinho Lutero quando ele leu Romanos 1:16 e 17,
E essa frase, o justo viverá pela fé, abalou o coração e a alma do reformador Martinho Lutero, e dizem que ele escreveu que quando ele entendeu, ele esteve convicto dessa verdade, que o justo não vive pelos méritos, o justo não vive por devoção à igreja católica, o justo não vive por praticar os dogmas da igreja, mas não, ele como um ex-monge, naquele momento ele pôde estar liberto diante de Deus e declarar, é verdade, Senhor, o justo, o Senhor tem como justo aquele que vive pela fé em Jesus Cristo, nada mais. Então isso libertou Martinho Lutero, e há escritos, registros de que quando ele entendeu essa frase de Abacuque 2,4, ele como que viu a porta do paraíso. É libertador. É libertador. E você, meu irmão, minha irmã, está em crise nesse momento? Você está passando por momentos de angústia, de tristeza, de desânimo, de perseguição? Eu vou dizer para você, calma, calma, viva pela fé, creia que o mal não vai prevalecer, o mal não vai prevalecer. Deus não é injusto e Ele tem um plano perfeito para a própria glória dEle. A mensagem do céu revelada ao profeta Abacuque é o Evangelho, é a mensagem do plano que não falhará, o plano perfeito de Deus para a salvação e para a condenação. Deus deixa bem claro aqui nesse texto a salvação e a condenação em letras grandes, como que num outdoor, e a mensagem é o Evangelho. Ele vai salvar todo aquele que crê no seu Filho, ok, Ele vai salvar todo aquele que crê no seu Filho, e Ele vai manter em condenação e em punição no inferno todos aqueles que não creem e rejeitam o Filho. Essa é a mensagem clara, não tem meio termo, não tem jeitinho brasileiro, é a justiça e a graça de Deus sendo reveladas nessa frase, nesse texto de Hebreus 2,4. E eu concluo então dizendo que a única maneira de escapar da ira de Deus, do Deus justo, é pela fé no Filho Jesus Cristo. Amém. Todo aquele que crê, todo aquele que entregar sua vida a Jesus Cristo, entendendo que não consegue por si mesmo, entendendo que é terrível pecador, declarando, Jesus, me salva, eu confio no que o Senhor fez, porque se não fosse o que o Senhor fez na cruz, eu estaria caminhando a passos largos para o inferno. Portanto, eu confio no Senhor, e todo aquele que crê no Filho se livra da ira vindoura. Não importa o que tenha feito, não importa o que tenha feito, não importa quão feia é a história da pessoa, não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. Não importa o que você tenha feito, seja você um religioso lá de Judá, contemporâneo de Abacuque, semelhante aos contemporâneos de Abacuque, que estavam vivendo uma religiosidade, uma casca de retidão diante de Deus, mas no coração tinha maldade, violência e divisão, e briga e contenda. Seja você um religioso, um falso crente, seja você, quem sabe, um guerreiro dos babilônios, que tenha no currículo morte, violência, maldade, mas não há empecilho para Deus salvar você, seja quem for. Se a alma, o ser, a pessoa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, será salva. Amém. Eu estou bem certo disso, aconteceu na minha vida. Quem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, será salvo. Amém. Se você está aqui nesta manhã e acha que, no geral, assim, né, olhando no todo, até que eu estou indo bem, né, por mim mesmo, eu consigo, né, dar um jeitinho na minha salvação, comparando com os outros, até que eu estou indo bem, por mim mesmo, assim, tem gente pior do que eu, né, pastor? Estou indo bem, do meu jeitão, assim, eu vou dando um jeito na minha salvação. Eu preciso dizer para você que você não está bem.
Se você está confiando na sua própria força para se salvar, você não está bem. Abra mão do seu esforço pessoal. Abra mão da confiança em você mesmo para a sua salvação. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Amém. Não vai chegar lá na glória, no portão do céu, se Deus vai dizer assim, eu vi que você se esforçou, hein? Parabéns. Você vai chegar lá no céu e vai dizer assim, Senhor, eu só vou entrar aqui porque o céu é seu. E eu criei no seu Filho. Se não fosse por isso, eu jamais conseguiria estar aqui. Qualquer esforço da minha parte seria nulo, em vão. O profeta Isaías mostrou que o melhor de nós, as nossas melhores intenções, as nossas melhores ações, as nossas ações mais justas são para Deus como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? É o pano que a mulher o pano que as mulheres colocavam para a menstruação. O profeta está dizendo assim, o melhor que você pode fazer para Deus é trapo de imundícia. Apresente isso para Deus, vê se Ele vai aceitar. É lógico que não vai, portanto você vai dizer para Deus lá na glória, Senhor, obrigado, eu tenho gratidão no meu coração, porque o Senhor me salvou, e eu entreguei a minha vida para o teu Filho, e foi por Ele que eu fui salvo, e é Ele que me garantiu o passaporte para estar aqui, o céu é do Senhor, e obrigado por me escolher antes da fundação do mundo, e me dar o dom da fé, porque por mim mesmo eu não conseguiria, nem a fé é minha, a fé é do Senhor, é um dom de Deus. Portanto, em nossos corações só deve ter adoração e gratidão. Só. Esta é a mensagem para todos os tempos e todas as épocas. É a mensagem que não vai falhar. É a mensagem que nós, como igreja, devemos proclamar de forma tão clara que até quem passa correndo entenda qual é a mensagem. Leia comigo, por favor. Essa é a mensagem. Salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.